Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é o quadro do Entre Nós, vai ser só comigo. E eu decidi estar contando, compartilhando, fazendo um relato sobre a recuperação de solo e do meu espaço, do meu quintalzinho agroecológico, né? Que para quem me acompanha um pouco nas redes sociais sabe que quando eu cheguei nessa casa, a parte onde eu planto, né, o solo, era cimento, era resto de cimento e restos de obra e de construção e areia, né? Porque eu moro na praia, então a gente tem um solo de característica mais arenoso, né? Então eu vou contar de uma forma bem tranquila as coisas que eu fiz de manejo para tá tendo um quintal minimamente produtivo. No momento, agora o meu quintal tá um pouco de lado. Eu tô voltando a ativar ele, mas ele já passou por vários processos. Eu já colhi muita coisa, ainda colho, né? Mas já colhi muita coisa no meu quintal. E tudo isso só foi possível graças aos manejos que eu implementei, né? Então, antes de continuar, vou passar os avisos rapidinhos, né? Então, lembrando que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 tem acesso ao nosso mural, que agora a gente está ativando lá, vai estar postando um texto por mês no mural. A partir de R$15 tem acesso ao grupo Comunidade Muda Floresta, onde a gente compartilha experiência, compartilha relatos, tira dúvidas, traz notícias, novidades do podcast também. Tem acesso a um acervo agroecológico e a um episódio exclusivo para assinantes, né? E tem a campanha também de R$50, que tem tudo isso incluso, e mais uma assistência técnica, caso seja necessário, né? Caso você precise de uma assistência no seu cantinho, no seu espaço, eu e o Zé estamos à disposição ali para estar fazendo essa assistência, certo? O outro recadinho é pedir a colaboração de vocês. Sempre tá compartilhando o podcast, curtindo os episódios, comentando, mandando suas dúvidas. Tem dúvidas que viram episódios, então é muito interessante ter as dúvidas de vocês. Pra gente estar trazendo também esses conteúdos que estão pipocando, né, na cabecinha de vocês. E o último informe é que o Spotify está tirando alguns episódios nossos do ar devido aos direitos autorais, né? Porque a gente usa algumas músicas nos episódios. Outras plataformas vinculam o direito autoral, né? Reconhece a música e vincula. E nas descrições dos nossos episódios, a gente também coloca as referências musicais, né? Que a gente está usando. Então, no momento, a gente não está disposto a tirar as músicas dos episódios, porque esse aspecto cultural tá fazendo parte da construção dos nossos episódios. As pessoas gostam das músicas. Aliás, estamos com playlist no Spotify com todas as músicas que usamos nos episódios. Então, infelizmente, o recado que eu posso estar passando agora se puderem ouvirem a gente em outras plataformas. A gente está em todas as plataformas de podcast e no YouTube também, no YouTube Music, Deezer, enfim. Estamos em todas as plataformas. No Google também é só digitar, né? @mudafloresta, você vai encontrar a plataforma disponível para você. Então, estamos pedindo a compreensão de vocês. Pessoas já mandaram mensagem perguntando: tinha tal episódio, tal episódio sumiu, eu tava ouvindo e tal. E é isso que está acontecendo. O Spotify está removendo devido aos direitos autorais. Então, se puderem, né, tá acompanhando a gente vai continuar subindo no Spotify. Se ele derrubar, derrubou. E, por enquanto, estamos mais firmes nas outras plataformas que vinculam o direito autoral e não simplesmente tiram o material, né? Dados os informes, vamos ao que interessa, né? Ao nosso episódio. E roda a vinheta, Isa.
Então, como eu comecei falando para vocês, quando eu cheguei nesse terreno, ele era um solo pobre, né? Ele tava com cimento, restos de construção. E para vocês terem uma ideia, não nascia simplesmente nada, assim, era um espaço estéril, né? E aí eu cheguei e decidi que eu ia transformar esse local, porque em outras casas que eu já havia morado de aluguel, teve casos que na época eu nem estava vinculada a plantar, mas aí teve uma casinha que me marcou muito, que eu tinha um pedacinho de terra, lá eu tive minha primeira composteira. Que foi também quando eu comecei a conhecer a agroecologia e retornar nesse gosto pelas plantas, que tá muito vinculado à minha avó, minha mãe, né? Mas daí eu comecei a plantar em vasinho, tarará, comecei a conhecer algumas coisas de agroecologia. E a mudança lá também foi surpreendente, assim, um terreno que não tinha nada plantado. Depois, acho que eu morei uns 3, 4 anos lá. Quando eu saí de lá, tava com banana, manjericão, boldo, pimenta, mandioca. Eu colhi milho crioulo. Teve uma área lá que eu restaurei para ter uma terra boa, assim, com esse foco, né? Para plantar os milhos lá e reproduzir umas sementes que eu tinha conseguido só um pouquinho de semente. E aí reproduzi, né, cuidei do solo, reproduzi. E quando eu saí dessa casa, o solo era outro, né? A vida ali naquele terreno era outra. Mas ali, basicamente, o que eu apliquei foi cobertura de solo, né? Eu investi muito em cobertura. E usava muito a terra da minha compostagem, da composteira. E funcionou, etc e tal. Quando eu vim, daí eu morei em outras casas. Onde eu fui, eu tava plantando, né? E essa casa... essa primeira que eu tava contando, uma coisa que me marcou muito é que tinha um pé velho de limão rosa, que é aquele limão que ele é laranjinha e ele é laranjinha por dentro, né? Tem quem chame de limão caipira, não sei, eu conheço por limão rosa. E aí o pé tava muito borocochô, muito doente e não produzia. Eu tava uns 2 anos lá, ele não produzia. Ele tava com fungo no caule. E aí eu descobri que o limão, as cítricas, né, elas precisam de uma poda específica que pegue luz no caule para evitar esse fungo, né? E era o fungo que estava danificando o limão. E aí eu peguei e fiz essa poda. Começou a entrar sol nesse limão. E daí no outro ano ele produziu muito, assim, dele pesar, despencar, assim, ficar torto. E a vizinhança, ele ia, um lado do muro, ele ia para fora, né? A vizinhança colhia. Então isso, naquela casa, foram 2 coisas que me marcaram, né? Quando eu reproduzi o milho crioulo e quando eu recuperei esse pé de limão, assim, eu fiquei muito encantada com a mudança, né? E aí eu fui para outras casas e sempre plantando uma coisa ou outra. Mas como eu tava meio que me mudando, né, com frequência, eu não criava muito vínculo com aquele espaço, né? E aí eu me mudei para essa casa, que a casa é própria, e aí eu decidi que eu ia cuidar desse terreno, né? Então eu peguei o que eu já tinha feito lá naquela casinha pequena alugada, que foi a cobertura, e foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, né? Tem um vizinho meu aqui do lado que ele tem um gramadão. Eu lembro que eu ouvia ele roçar o gramado, eu saía correndo, ia catar e pedia pra ele se eu podia rastelar o terreno. Ele agradecia, né? Porque depois ele ia ter que rastelar. E eu rastelava e juntava as gramas, né? E aí por muito tempo eu usei essa grama pra cobrir o solo. E durante esse processo também eu ainda como o terreno não tava cuidado, eu tava plantando em vaso, né? Então, como eu tava com muita coisa em vaso, eu aproveitei para ir tirando os pedregulhos do terreno, né? Aqueles restos de obra, restos de tijolo, pedaços de cimento quebrado, que daí também teve que ser quebrado ali, né? E fui usando como, tipo, pedregulho no fundo dos meus vasos. E eu lembro que esse trabalho de limpar o terreno de forma
mecânica, né, física mesmo, tirar lixo, né, resto de plástico, coisa que tá no solo, tampinha de garrafa. Nossa, você acha tanta coisa quando você pega, por exemplo, um terreno baldio e vai transformar numa horta, sabe? Nas escolas também, quando a gente vai pegar um espaço para transformar em horta, começa a surgir tanta coisa naquele solo. Tem coisas surpreendentes, às vezes a gente acha, tipo, uma batata doce que tava lá, abandonada, mas a gente acha muito lixo também, né? Então eu lembro que esse trabalho de ficar catando esses pedregulhos para colocar nos vasos e para tirar do terreno foi tipo longo, sabe? Eu tava sempre ali por fora catando uns pedregulhos, juntando para jogar fora. E para mim isso foi uma coisa importante de se fazer, porque as raízes iam sofrer muito, né, para tipo ir se expandindo no solo com aqueles restos de entulho, né, aquelas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu cobria o solo, eu ia fazendo essa limpeza, né? E aí, um dos grandes problemas que a gente tem aqui é um solo de característica arenoso, né? Porque o solo de característica arenoso, ele tem as partículas mais soltas, né? Falando de uma forma bem simplificada. Tanto que ela é áspera, a gente consegue sentir essa partícula da areia, né? A da argila, ela é muito fininha, a gente não consegue sentir a aspereza dela. Então, quando a gente também pensa num solo mais barroso, vermelho, ele tá mais engrumado, né? Ele tem essa característica. E o areia não, ele é solto. E por mais que a gente trabalhe um solo, recupere ele, traga vida, aquela característica base dele a gente não vai conseguir mudar, porque é uma característica de origem muito mais profunda, né, que vem das rochas, e daí tudo depende da região, do que compõe aquele solo, né? Então, praia, o solo ele é arenoso, e mesmo que a gente faça um manejo de agroecológico, ele sempre vai ser um solo arenoso com necessidades e características base de solo arenoso. Então, por ele ser um solo muito solto e também é um solo menos rico em nutrientes, tem muito a mística de que aqui na praia, né, no litoral no geral, é meio difícil de ter terra boa, né? Mas aí entra aquele ditado que dentro da agroecologia funciona muito bem, né? Terra boa é aquela que a gente tem, então a gente vai fazer essa terra boa, né? E aí, todo solo precisa de cobertura de solo, né? Com areia precisa sempre tá coberto todo o solo, né? Mas pensando nessa característica de areia, quando bate a chuva, leva o solo embora, leva os poucos dos nutrientes que tem. E esse é um problema que eu tenho, por exemplo, aqui na minha horta, assim. Eu não consigo fazer, por exemplo, canteiro elevado. Porque o canteiro elevado, nossa, chove muito. Em questões de 15 dias com a chuva que dá, eu já não tenho mais canteiro elevado, mesmo com matéria orgânica, tarará, porque o solo de arenoso ele tem essa característica bem marcante, né? Então eu comecei a intensificar essa cobertura de solo, e como eu precisava inserir nutrientes, eu comecei a investir em matéria orgânica também, e ativei a composteira nessa casa, né? Porque a composteira ela vai te dar um composto que vai te ajudar ali a estar enriquecendo aquele solo. Não adianta a gente também aplicar adubo, humus, né, em um solo que não está sendo cuidado, porque também a gente vai estar só desperdiçando nutrientes, né? Porque se eu não tenho quem absorva esses nutrientes, não tenho quem trabalhe esses nutrientes, que no caso são os micro-organismos, não vai ser mobilizado, né? Vai ser lixiviado, que é a ação de perder nutrientes pela ação da água, né? Então eu ativei a composteira e fui botando matéria orgânica para começar a alimentar esse solo, botei cobertura para estar cuidando desse solo, mantendo ele protegido, né?
E aí eu lembro que comecei a arriscar botar umas plantinhas no chão. Por exemplo, um pezinho de manjericão que tá comigo faz muito tempo. Tava no vaso, botei ele no chão. Ele sobreviveu ali, se adaptou tanto que ele tá até agora. Isso aqui faz 5 anos. Ele tá no mesmo lugar do primeiro dia que eu plantei ele. É o mesmo pé. E não, eu não podo as flores. O meu pé de manjericão não morre, eu não podo as flores. Mas isso aí é conversa para um outro entre nós, né? Eu já até falei no Blue Sky que um pé de manjericão saudável, né? No ambiente propício, no ambiente saudável, ele não precisa dessa poda de flores como é ensinado, né? Tipo, tem que podar as flores do seu manjericão, senão ele morre. Não, o meu tá há 5 anos aí com flores para os polinizadores. A poda eu faço quando eu vou colher. Vou colher um manjericão, aproveito e tiro 2, 3 florzinhas ali e vida que segue, mas eu não faço a poda total. Enfim, muita coisa para falar, né? E aí eu comecei a arriscar umas plantinhas e eu tava nesse meio tempo conhecendo mais, né? Eu comecei daí a fazer o curso de agroecologia e comecei a aprender algumas técnicas, né? E aí eu decidi que eu ia aplicar. Então, a primeira técnica que eu aprendi foi a de adubação verde, né? Que é feito com leguminosas para fixar nitrogênio. Quando eu aprendi essa técnica, eu achei muito legal. E aí eu pensei, bom, essa fixada de nitrogênio pode me dar uma mão, né? Então, quando eu começo esse trabalho no solo, dessa limpeza e tararau, e eu tenho registro disso, 6 meses depois eu passo de um solo pobre para um solo mais preto, mais soltinho. Nesse período eu investi muito em cobertura de solo, em matéria orgânica e adubação verde. Então, no primeiro ano ali, eu basicamente nem plantei coisa em si para ter uma horta, né? Eu fiquei só nesse trabalho de estar abastecendo o solo, trazendo a fertilidade. E aí, nesse meio tempo, começou a ficar pronto o meu primeiro composto, né? Da composteira. Então, eu tava cobrindo o solo, botando matéria orgânica. Enquanto eu abastecia a composteira, eu também colocava um pouco nos canteiros, um pouco de casca para ajudar ali a cobrir. E toda a poda que eu via, eu trazia para dentro, depositava ali. Adubação verde e comecei a inserir o composto da composteira, né? Porque daí ali eu já tinha fornecido um mínimo de matéria orgânica, comida ali para o solo. Eu já tinha fornecido cobertura, já estava fornecendo. O solo estava protegido. Quando a gente coloca a matéria orgânica e essa cobertura, a gente retorna também muitos micro-organismos, né? Porque os micro-organismos, eles estão em tudo. Claro que vão ter lugares, por exemplo, se a gente... É proibido, gente, não pode fazer. Mas é um exemplo. Se eu pegar folhas de uma mata fechada para trazer pro meu canteiro, ali vão ter micro-organismos muito mais benéficos, né? Se tratando de ecossistema, de terra, de agricultura, pensando nesse viés, do que, por exemplo, umas folhas que eu varri ali da calçada, né? É um exemplo, não pode pegar folhas de mata, de áreas de matas, né? Mas tem uma técnica que é capturar os micro-organismos dessa área, né? Que daí a gente faz uma mistura com arroz branco e coloca nessas áreas. Esses micro-organismos vão habitar o arroz. A gente recolhe esse arroz, num recipiente, né? E daí reproduz esses micro-organismos para poder aplicar onde a gente quiser, né? Mas daí isso é outra questão. Mas falando de micro-organismos, num ecossistema, eles com certeza... Num ecossistema equilibrado, a gente vai ter micro-organismos mais benéficos, né? Mas eles estão em tudo, então quando a gente cata as folhas, coloca casca das nossas frutas, coloca cobertura, ali tá cheio de micro-organismos. Então o meu solo ele já tinha micro-organismos
já tinha proteção, a cobertura, já estava com um trabalho de fixar nitrogênio, então eu estava podendo inserir a compostagem. Porque daí volta ao que eu falei, né? Não adianta inserir compostagem num solo que não tem aporte para digerir tudo isso, né? E absorver com eficiência. Então eu introduzi a compostagem. E aí nesse processo é muito interessante ver como a vida vai se manifestando, né? Aonde não nascia nada, começou a surgir plantas, que muita gente pode ler como um mato, né? Mas a gente da agroecologia entende elas como pioneiras, né? São as primeiras plantas a colonizar. Tem uma área até do meu terreno que pega mais sombra, onde não nascia nada, começou a nascer uns musgos. E aí os musgos foram as primeiras vidas ali. E é muito interessante acompanhar de pertinho do que saiu do musgo para o que tem agora, né? Agora tem muita coisa plantada lá. Mas essa parte, ela é mais tipo ornamental, digamos assim. É mais umas folhagens, mas tem coisas plantadas que há uns 5 anos atrás de nenhum jeito seria viável se manifestar ali. Mas aí começam a surgir os matos, que a gente lê como as pioneiras, que elas vão estar colonizando esse espaço, né? E aí eu aprendi muito com o meu terreno, e também ao longo do curso de agroecologia, a observar o que essas plantas estão manifestando, né? Porque aquele solo tem uma condição e as plantas, essa sucessão que as plantas fazem, essas pioneiras secundárias, são necessidades que o solo está precisando ocupar, né? Então, quando surgem as pioneiras, esses matos espontâneos, o solo está dizendo muito que ele está precisando ser ocupado e que ele está precisando evoluir nesse sistema, né? Então, o que aconteceu? Surgiu essas pioneiras, que elas eram plantas mais baixas, uns matos, e aí logo em seguida começou a surgir um mato mais alto. Com esse mato mais alto do chão, a gente consegue entender que o solo está precisando de uma sucessão, ele está precisando que aquela faixa de altura seja ocupada, seja para proteger o solo, fazer sombra, começar a intensificar aquele sistema. E aí nesse meio tempo, é muito legal pensar pela lógica da agroecologia, surgiu a tiririca, né? Que ela é uma grande temida da agricultura, né? Mas ela é uma planta muito indicativa. Ela está presente em solos compactados, em solos que faltam alguns tipos de nutrientes, que eu não vou saber dizer agora, mas tem no livro da Ana Primavera. Mas ele tem principalmente a característica de solo compactado. E aí começou a surgir a tiririca, porque antes não tinha nada, né? Então, quando começou a surgir a vida, me aparece a tiririca. Por quê? Porque meu solo ele não tá saudável, né? Ele realmente era um solo duro, ele era quase uma laje. Só que ela surgiu num tempo que estava no processo de melhora do solo, né? Então, eu tive tiririca no meu terreno por uns 3 meses e uns pés isolados. Porque quando eu olhei a tiririca, eu falei, tá na hora de intensificar a cobertura de solo e a matéria orgânica. Esse solo precisa ficar mais fofo. E aí a tiririca tem um testezinho que a gente faz com ela, né? Quanto mais difícil for de arrancar, mais compactado tá o seu solo, né? Então a gente vê a intensidade do que ela tá falando de solo compactado pela dificuldade de tirar ela, né? Então no começo era mais difícil, e aí eu intensifiquei a matéria orgânica, a cobertura de solo, trazendo mais variedade, maior quantidade, e aí a tiririca some. Então, quando essas plantas começam a surgir, esses matos, que a gente lê como mato, eu comecei a entender que o meu solo ele já estava tendo um aporte de vida e necessitando de alguns avanços, né?
que só plantas podem fazer. Só as próprias plantas conseguem intensificar a biodiversidade e os processos que estão ocorrendo naquele espaço, né? E daí foi quando eu percebi que o meu solo estava minimamente pronto para começar a receber as plantas. Então eu comecei a inserir minhas plantas de interesse, né? Pensando também nas necessidades no meu solo, fazendo um balanço entre o que eu quero e o que o meu solo precisa, né? Então, uma planta que eu sempre coloco ali no cultivo, que eu considero ela relativamente fácil, é a couve, né? Então, eu comecei inserindo essas hortaliças e plantas mais convencionais, como couve e alface, tarará, e surpreendentemente começou a vir muito bem. E nesse processo eu nunca deixo de fazer adubação verde. Eu sempre tô com algum tipo de feijão no quintal. Então, como o meu solo ele tem essa característica arenoso de perder bastante nutriente e, no geral, as plantas também consomem muito nitrogênio para se desenvolverem, principalmente as hortaliças, eu sempre estou fazendo adubação verde, seja plantando junto o feijão ou plantando antes a cultura que eu tenho interesse, né? Então eu comecei a plantar uma coisa ou outra, um temperinho ou outro. E, claro, perdi algumas plantas, né? Mas no geral foi tudo dando certo. E aí algumas estratégias, né? Por exemplo, comecei a usar cobertura viva, né? Antes eu usava cobertura morta, os restos de poda. Comecei a usar as plantas como cobertura para o meu solo estar constantemente ocupado, né? Então, quem apareceu aí muito fortemente foi a abóbora e o pepino. Eles foram um bom tempo protagonistas. E nesse processo também de plantar umas ervas, uns temperos, umas medicinais, tem uma coisa que eu me arrependo, é que eu inseri a artemisia. Ela é um chá medicinal para cólica, mas ela pode ser vista como uma invasiva, né, uma daninha, e ela indica solos, acho que levemente ácidos e com alumínio disponível. E aí, quando eu botei ela aqui no meu terreno, ela encontrou essa condição, entendeu? Até hoje eu tenho a artemisia muito presente. Então, nesse teste também de ver quais plantas resistiriam, o que eu conseguia cultivar, perdi muita coisa. Mas também tem coisas que eu me arrependo de ter inserido no meu quintal, e a artemisia é uma delas. Hoje eu tenho muita artemisia ainda. Agora, ela até consegue, como eu cuidei do solo, eu fui regulando esse pH, né, principalmente com farinha, com casca de ovo, né, ela não ocupa tudo, né, mas tem uma parte do terreno onde é mais sombreado e onde acumula um pouco mais de chuva, que ela ainda consegue se manifestar intensamente. Daí as raízes dela ela se alastra muito, sabe? Disputa muito espaço com outras plantas. Então tem planta que eu me arrependo também de ter entrado nesse teste, né? Estamos aí com a artemisia até agora em boa parte do terreno. Mas aos poucos eu fui testando, botei essas plantas de cobertura viva. E aí, esses processos que eu falei no começo, eu nunca parei eles são trabalhos eternos para uma agrofloresta, para um quintal agroecológico, para uma horta agroecológica, né? Então, o manejo agroecológico, ele basicamente é esse circuito, né? De abastecer o solo, de fazer poda, retornar, de plantar. Então, basicamente, vamos dizer que a gente se agarra nesses pilares, né? E deu umas coisas interessantes nesse processo, né? Eu tentei um tempo plantar beterraba, não deu, uns 2 anos. As folhas vinham bem, mas a parte da beterraba, que é para vir debaixo da terra, ela ficava pequenininha, não se desenvolvia. Eu pensei, bom, eu acho que o meu solo para beterraba ainda está compactado.
Porque a gente tem que pensar também nessas questões de plantas mais adaptadas, né? E aí eu decidi inserir um inhame, pensando nas características, uma planta mais adaptada para cá, mais resistente, mais forte do que a beterraba, né? Vou usar o inhame para descompactar o solo. Então eu inseri um inhame, depois eu tirei o inhame, colhi, né? Inhame é outra coisa que sempre sobra batata, tá sempre vindo, mas eu não vejo ele como um problema. Eu gosto do inhame na minha horta, no meu sistema. Aí tirei o inhame daquele espaço, retornei a tentar a beterraba. E aí eu tive uma colheita bem sucedida de beterraba. Então eu usei e uso muitas plantas como ferramentas e mecanismo para trabalhar o solo, né? Como falei ali da abóbora e do pepino para manter coberto, né? Usei muita mandioca também para estar fazendo esse trabalho de abrir o solo, de estar descompactando. Teve uma época que nasceu um mamão espontâneo. Espontâneo não, ou de algum passarinho, ou de algum da compostagem, né? E, cara, o trabalho que as raízes desse mamão fizeram no meu terreno para descompactar, para abrir o solo, é incrível. Então, hoje eu trabalho, continuo intensificando esses processos, né? Abastecendo o espaço. E tem plantas que elas são fixas, que eu sempre tô com elas ali, que é no caso a couve, umas pimentas, temperinho, né, salsinha, cebolinha. Tem essas plantas de classe fixa, tem o louro também, e daí depois, com o tempo, com essa melhora do solo, eu consegui inserir algumas árvores, digamos assim, né? E também as árvores, elas são importantes para a gente estar complexando esse sistema. Então eu saio de algo que não tinha nada, que vem as pioneiras, as secundárias. Eu entendo o que o solo quer, começo a colocar plantas ocupando esses espaços, né? Em vez de deixar, por exemplo, a trapoeraba, que é uma rasteira, ocupar o meu solo, dizendo que ele precisa ser ocupado nesse extrato, eu fui lá e joguei o pepino e a abóbora, que é o que eu quero, e eles estão fazendo essa função que o solo está precisando. Então a gente sai disso, evolui para conseguir chegar em árvores, né? Então hoje eu tenho um louro, que ele também é fixo. Aí pensando a longo prazo, eu tô com um pé de lixia, eu nem sei se vai dar boa de manter esse pé aqui, porque lixia dá um pé muito grande, meu espaço é pequeno, né? Não falei. Mas ele é espaço pequeno, tipo a área de cultivo, acho que dá. Então, dá. Eu tenho aí uns 7x3. Então, eu não sei se eu vou conseguir manter a lixia ali. Talvez eu penso que com poda, né? A gente sempre sonha, né? Ah, com poda eu vou manter. Mas às vezes sai de controle. E não sei se eu vou continuar. Mas a ideia é sim continuar, né? Pensando mais a longo prazo. Aí eu tenho uma acerola, que aí eu tô pensando em médio prazo, certo? Pensando no desenvolvimento dela, tanto que ela já tá grandinha. Eu tô com o limão rosa, que agora ele já tá quase batendo a minha altura, eu acho que ano que vem já produz, então o limão rosa, ele também é pensado a curto e médio prazo. E tem uma pitanga roxa, acho que pitanga roxa, que ela também é pensado nisso, né? E daí o que eu quero com essas árvores é conseguir mais matéria orgânica, mais biodiversidade, conseguir fazer um sombreamento com elas, né? Eu plantei elas entre os canteiros, porque também tá cada vez mais calor, então chega a época do verão, as minhas plantinhas sofrem um tanto, porque pega um sol direto ali, a couve, coitada, murcha, daí chega no final do dia ela volta. Então, né, evitar que a planta se desgaste também, que a gente perca água do solo, né? Então, tudo tem um objetivo, né? Mas eu só consegui pensar nessa evolução de complexidade do espaço cuidando do solo, né? Que basicamente são aqueles processos que eu falei para vocês.
E inserindo planta. Meu Deus, eu comecei a inserir muita planta. Tem planta ali, tem uma parte que eu tenho uma florzinha, eu não sei o nome dela, que ela dá o ano inteiro. Então ela tá ali só porque ela dá flor o ano inteiro e eu tô pensando nos polinizadores, né? Então eu tenho flor no inverno também para eles. Então eu começo a inserir plantas pensando em várias funções diferentes, né? Então tem as flores para os polinizadores, tem essas que entraram para cobrir o solo e, e, e principalmente uma dica que eu dou é observar e reconhecer o que o seu solo aceita também, né? Por exemplo, todo ano eu planto quiabo. Eu não como quiabo, eu não gosto de quiabo, eu acabo dando, trocando. Mas ele entra no meu sistema porque a vez que eu plantei quiabo, o quiabo veio muito bem. Cresceu rápido, me faz sombra no verão para as outras plantas, me dá matéria orgânica. Então, é uma planta que se deu bem, mesmo que eu não goste, que eu não coma. Ela tem todo um serviço ecossistêmico ali para o meu cultivo, né? Então, pensar nas plantas também para além do nosso interesse, né? Nas plantas que vão estar exercendo essas funções. E aí, pensando nessas funções, eu vou voltar a falar o que eu estava nessa ideia, de que eu tenho plantas que são fixas, plantas que entram no sistema e saem, né? Que são plantas sazonais, de época. E, por exemplo, eu tenho o tomatinho cereja, que é um bem pequenininho, redondinho, que ele apareceu no meu quintal de forma espontânea. Eu não comi ele é o do mato mesmo, sabe? Não é tão grandinho quanto a gente costuma encontrar no mercado como tomate cereja. Ele é bem pequenininho mesmo, bem redondinho. Ele nasceu espontâneo, né? E deu muito bem. Eu amo esse tomatinho. Então, guardei semente, jogo semente. Todo ano eu tenho o ciclo de que eu vem esse tomate. Ele, como ele é mais rasteiro, ele me ajuda muito cobrindo também o solo, ocupando espaço para não deixar o solo descoberto, desocupado. E aí ele produz, ele morre, daí como cai tomatinho ali no chão também, no outro ano de novo ele vem, fica lindo, majestoso, produz e morre. Então, esse trabalho que eu faço entrando e tirando plantas, né? Que, por exemplo, eu falei do quiabo também, a própria natureza faz, né? Que é o exemplo do meu tomatinho cereja. Então, eu tenho essas plantas fixas, tanto a de curto prazo, pensando nessa couve, nessa bolinha, salsinha, pimenta, tarará, quanto a longo prazo, que são essas frutíferas e o louro, né? Que eu amo louro, que eu inseri. Então é um misto do que o meu solo aceita, do que eu gosto, do que faz bem para o solo, né? Teve o feijão orelha de frade, que se deu muito bem aqui, nossa, produziu muito bem. E no mais é isso, assim, que eu posso compartilhar, foram essas técnicas. E biodiversidade, tem que inserir biodiversidade tanto de matéria orgânica quanto de cobertura, né? Quanto mais variado, mais variedade você vai trazer para o seu solo. Quanto de planta, né? Porque cada planta atrai um tipo específico de polinizador, faz ligações específicas ali no solo. Então, cada planta tem sua função e tem o seu trabalho a ser realizado ali naquele espaço, né? E aí eu chego hoje basicamente quase qualquer coisa daquilo, claro, eu tenho dificuldade com uma planta ou outra, né? Mas pô, tive o pé ali de maracujá que, nossa, produziu muito. Teve mês que eu não sabia o que fazer com maracujá, eu dava, comia, fazia suco e não acabava maracujá. Então, de um solo totalmente pobre, sem vida, chega em abundância, né? Em produzir o que eu gosto de comer, de produzir coisas que eu quero comer de forma orgânica, coisas que
que ajuda o meu solo, né? Tava pensando aqui na rúcula, que é a rúcula da horta. Nossa, é um sabor totalmente diferente da rúcula de mercado. Então, esses são pequenos prazeres, né? E aí, nesse processo, eu não falei de pragas, né? Do que a gente lê e entende como pragas, mas com certeza, nossa, passei vários desafios. Agora mesmo, eu tô com... Voltou pulgão no limão. O limão deu um boom de crescimento agora do nada no inverno. E aí, esse boom de crescimento atraiu o pulgão, né? Porque fica tudo um pouco mais frágil. A planta, pensa que a planta tá se esticando, né? E distribuindo nutriente. Então, a parede celular dela, da planta, fica um pouco mais fraca e ela tá mobilizando nutrientes para outros lugares, né? Enfim, toda uma coisa. Voltou o pulgão, né? E daí eu até pensei assim, né, numa brincadeira de o que as pessoas esperam que a gente esteja fazendo, né, pesquisando assim, como combater pulgão na horta, veneno para pulgão na horta, não sei lá. E o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar a Joaninha chegar, eu vi hoje pulgão, e vai acontecer o que aconteceu da outra vez. Chegou a Joaninha, depois já chegou a aranha. A Joaninha comeu todos os pulgão caíram na teia de aranha. E aí acabou o pulgão, as Joaninhas foram embora, também a aranha foi embora. E a vida seguiu, entendeu? Então as pragas também que eu encontro, como também eu não tenho um viés de comercialização e tal, pra mim também não é um desespero, sabe? Então eu tive até uma mini abóbora agora que eu tentei plantar. É uma variedade... acho que menos adaptada, dá pra dizer assim, a gente não vê por aí, né? A mini abóbora. E aí eu plantei e uns percevejas, acho que é perceveja. Mas é uns sugadores, né? Eles sugam ali a planta. Sugou tudo, morreu o pé. Morreu, plantar de novo. Então, eu não tenho essa preocupação com as ditas cujas pragas, né? Muita coisa se equilibra. Por exemplo, no meu pé de maracujá também, eu não tinha problema com lagarta. Surgiam umas lagartas ou outras, eu deixava comer. Aí elas iam crescendo ali. Antes mesmo de chegar na fase adulta, mais da metade morria em teia de aranha. Eu via as lagartas penduradas, sabe? A outra metade vinha passarinho comer. Então, lagarta mesmo que virou borboleta, acho que dá pra jogar umas 5 unidades aí. Então, é o controle biológico, né? Eu deixo na mão dele. Eu faço o meu trabalho no solo e o trabalho da natureza eu deixo na mão da natureza, sabe? E é essa perspectiva que eu tenho. Eu pretendo até registrar agora essa vinda do pulgão. Eu tenho que tirar foto. Porque em breve eu tenho certeza que já vai chegar a Joaninha. Porque é isso, tem um ambiente de biodiversidade, né? Então, a praga, ela não tá ali sozinha. Ela tá com o seu predador, ela tá com seus aliados também. Aliás, uma curiosidade, né? O pulgão tá ali, o pulgão fica sugando, né? E daí, no que ele suga, ele excrementa algumas coisas, né? Tipo, finge que a gente tá comendo e deixa cair algumas coisinhas, se baba um pouco, sei lá. E aí, as formigas vão lá e aproveitam esses excrementos, porque... Agora eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é meio doce, né? Porque tem sacarídeos, não sei o que lá. Mas enfim, de qualquer forma, as formigas aproveitam. Então, quando a gente vê pulgão, a gente geralmente já vê formiga perto. E elas protegem os pulgões, vocês acreditam? Chega a Joaninha, se elas estiverem dispostas, elas vão brigar com a Joaninha pelo pulgão. Então, toda praga tem o seu predador, tem seus aliados. E o ecossistema vai acontecer ali, né? O pulgão já tá com as suas amigas formigas ali no pé. Elas já estão com o bonde fechado, entendeu? E eu tô no aguardo agora da Joaninha. Mas eu tô tranquila porque eu sei que a Joaninha vai vir. Por quê? Porque eu tenho biodiversidade. Eu tenho flores que atraem os polinizadores. Eu tenho cheiros. Eu tenho... O meu solo tem aporte. O limão tem o aporte do solo para estar
soltando substâncias para estar lidando com o pulgão, para estar atraindo seus predadores. Então, muita coisa acontece ali e eu confio nesse processo. Então, já estou me prolongando aqui, vamos chegar em 50 minutos de episódio. Talvez com as edições não, mas quase aí, foi quase linha reta. E é isso, eu só queria compartilhar essas técnicas, são técnicas básicas, mas que funcionam. E são técnicas que para quem quer ir pela agroecologia, quem quer ser um agroflorestor, vão estar caminhando com ela pelo resto da vida, né? A cobertura, adubação verde, matéria orgânica, vai estar sempre caminhando com elas. E aí o nosso papel, a partir dessas técnicas básicas, é observar o que o nosso solo está manifestando, o que ele está pedindo, o que ele precisa e trabalhar de forma alinhada com a evolução, né, da nossa terrinha. Então, agrofloresta é isso, é um punhado de técnica e um outro punhado de vivência, de observação, de aprendizado. E eu decidi justamente compartilhar isso na expectativa que possa estar compartilhando essa experiência e trazendo uns insights e vontade de estar transformando aquele solo, porque às vezes a gente olha e fala, esse solo aqui é ruim, não dá nada. Dá sim, é só cuidar um pouco, que vocês vão ver que o solo dá. Ele dá o que ele recebe, então se ele receber um manejo agroecológico, ele vai manifestar abundância sim. Então é isso, espero que incentive vocês, traga ideias, traga soluções talvez, né, para algum problema de vocês. E reforço o chamado de dúvidas, questões, mandem nos comentários em qualquer plataforma, a gente sempre está ouvindo. Os nossos ouvintes que são contribuintes da campanha, nossos apoiadores, no grupo eles podem tirar suas dúvidas lá. Podem mandar lá, a gente conversa, compartilhem suas experiências também. E eu acho que é isso e até a próxima. Florestas ou nada.